Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 22 de setembro de 22, né? Nós vamos ter aula, então, hoje de análise de sensibilidade, né? Essa análise de sensibilidade é muito utilizada em administração financeira, é muito utilizada na área de gestão de negócios, né? E ela nada mais é do que mais uma ferramenta, mais um instrumento para para escolha de tecnologia. Nesse caso, nem é uma tecnologia como uma prótese, uma órtese, né? O exemplo que eu vou dar aqui é uma escolha de tecnologia de política pública. Na verdade, nem é tecnologia, é uma escolha de política pública a partir dessa ferramenta de análise de sensibilidade. Uma pergunta que eu faço antes: alguém, alguma vez na vida, já ouviu falar de análise de sensibilidade? Não. Então, vamos lá, vamos aprender mais essa ferramenta, mais esse instrumento, tá? Então, olha, observem ali, ó. O senhor tem um exemplo, esse exemplo está no Moodle, tá? Vamos supor que uma prefeitura pequena, né? A prefeitura de Eldorado do Sul, faça uma política de atenção básica. Que política é essa de atenção básica? Uma política de controle da taxa de glicose, tá? Para uma população alvo de uh, 1.000 pessoas. Bom, aí o administrador em saúde ele deve pensar, puxa, eu tenho que montar uma estrutura para ofertar esse serviço público, tá? Então ali tem ali, ó, dá para enxergar aqui, ó, o custo previsto, sim ou Sim, não? sim, sim. Então, o que é o custo do previsto? É o valor do medicamento. Qual é o valor do medicamento? 150, né? Vezes o número de pessoas que serão atendidas na UBS, lá de Eldorado, né? Para o controle da taxa de glicose. Bom, então o que nós teríamos? Nós teríamos 150 vezes 1.000, ok? Mais remuneração da equipe de profissionais de saúde. O que tu vai ter? Tu vai ter médicos, tu vai ter auxiliares, tu vai ter enfermeiras, vai ter profissionais de acolhimento, né? várias questões aí importantes ligadas à remuneração da equipe de profissionais de saúde. Então, ali a gente colocou um valor de 200 mil, tá? Para ofertar esse programa de atenção básica, tá? Esse serviço de atenção básica. Ok, então nós temos 150 vezes 1.000, né? 150 é o custo do medicamento por indivíduo, tá? E 1.000 é o número da população-alvo. 200 mil seria a remuneração da equipe de profissionais de saúde, as despesas administrativas, né? Despesas de energia elétrica, manutenção da UBS, que mais? Vigilância, né? Tudo aquilo que se refere à operação né, de uma UBS, de uma unidade básica de saúde. Então, nós teríamos mais 50 mil, ok? E, por fim, a construção, né? Imaginando que haja necessidade de uma construção, ou se não for uma construção, vamos botar assim, uma adaptação ou uma reforma, vale o mesmo, tá? Uma adaptação ou uma reforma da unidade básica de saúde para atender, né, a população, né, que vai receber esse serviço, que vai receber esse programa
de atenção básica, 300 mil. Totalizando, então, o custo previsto da política pública, qual é o custo total? 700 mil. Ali? Todo mundo enxerga? Tá claro até aqui? Sim. Sim. Bom, e aí tu estabelece uma meta, né? Por exemplo, taxa de glicose prevista, né, para essa população-alvo, 100 miligramas, né, por uma quantidade de sangue, né? Justamente, é mais ou menos aquilo que a gente vê quando a gente faz um exame, né, de sangue, ele aparece a taxa de glicose. Então, essa é a meta, ok? Esse é o objetivo com a execução do programa. Aí eu tenho o seguinte, ó, eu tenho duas opções, tá? Eu tenho o medicamento mais caro e o medicamento mais barato. Estão enxergando aqui? Vou abrir um pouco aqui. Vai ficar mais claro para vocês. Eu tenho dois tipos de medicamento. Eu posso usar o medicamento mais caro ou o medicamento mais barato. Ok? Eu posso. Estou vendo agora esse quadradinho em verde, tá? No que se refere à qualificação da equipe de profissionais de saúde, eu posso ter uma equipe bem treinada, bem qualificada, bem motivada, ou uma equipe que não é tão boa. Entenderam? Estou só analisando o quadrinho verde. Tá? Quanto à construção, né, da UPA, a adaptação da UPA, né, imaginando que tenha duas opções. Tá? A construção é uma possibilidade, né, uma estrutura específica para atender aos pacientes dessa política pública, desse programa de saúde, ou em outra situação, em vez de fazer uma construção, faz uma reforma ou uma adaptação, né, para atender a esse volume de pacientes, 1.000 pacientes aí de Eldorado que vão fazer parte desse programa. Evidentemente que a reforma da UPA é bem mais barata que a construção. Concordam? Sim. Sim. E a última variável, a variável 4, é a capacidade do gestor, né, do administrador, né, de regular, de acompanhar o processo, de melhorar o processo, né, de garantir um bom acolhimento, garantir, né, que as pessoas realmente tenham celeridade no atendimento, né, que sejam bem atendidas de forma educada, que possam entender a importância dessa política pública. Tudo isso envolve, né, uma boa ou má gestão. Tudo bem até aqui? Então, o que o administrador em saúde ele está vislumbrando? Ele está vislumbrando o seguinte: eu quero elaborar um novo programa de atenção básica. Esse programa visa controlar a taxa de glicose em uma população alvo de 1.000 pessoas na cidade de Eldorado do Sul, aqui, que é pertinho de Porto Alegre. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer, qual é? Eu tenho que estimar o custo. Tá? De onde é que saiu esse 150? 150 vezes 1.000, uma média aqui de 200, se for o medicamento mais caro, e se for o medicamento mais barato, 100. Depois, nós temos 200 mil, que é a remuneração de profissionais de saúde. Depois, nós temos mais 50 mil, que é as despesas administrativas. E, por fim, nós temos mais está aqui, mais opa, 50, tá, vamos ver aqui, 700
300 mil. Mais 300 mil, que é a construção lá da UPA. Ok? Então vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu aumentar aqui, que eu estou sem óculos, então para eu enxergar, vou ter que aumentar um pouquinho. Bom, vamos lá. A partir daí, tu vai examinar o resultado na chamada condição ceteris paribus, tá? Vamos supor que tu use o medicamento mais caro, tá? É a única variável que tu vai alterar ali. A variável 1, tipo de medicamento. Estou aqui, ó, olhando agora para a primeira linha. Todo mundo está enxergando a primeira linha? Ó, vou olhar para a primeira linha. Eu posso usar 2 tipos de medicamento, tá? O medicamento mais caro e o medicamento mais barato. Ó, vou apagar aqui agora. Eu posso usar o medicamento mais caro, de R$200, ou o medicamento mais barato, de R$100. As outras variáveis eu não vou considerar para efeito de análise de sensibilidade, tá? Aí eu vou ver ali, ó. Se eu usar o medicamento mais caro, o meu custo vai aumentar para 750 mil. Todo mundo entende por que o custo vai aumentar para 750 mil? Sim. Porque Não. em vez de 150 aqui, eu vou botar 200. 200 vezes 1.000 dá 200 mil, 200 mais mil. 200 mil Ah, tá. dá 400, mais 50 dá 450, mais 300 dá 750. Ficou claro ou não? Uhum. Ok. E se eu utilizar o medicamento mais caro, mais barato, desculpe, vai dar 650 mil. Por quê? Vai dar 100 vezes 1.000, 100 mil, mais 200, 300 mil, mais 50 mil, 350, mais 300 mil, 650 mil. Tudo bem? Ok. E aí? Aí é o seguinte, ó. Se eu alterar, ó, de acordo com o tipo de medicamento, o meu resultado vai ser melhor ou pior, tá? Qual é a sensibilidade do resultado da minha... O que eu quero medir aqui? A gente já sabe o que a gente quer medir, a taxa de glicose. A minha meta é 100, não é isso? O que ele está me dizendo aqui? Olha, a variabilidade, a sensibilidade do uso de um ou outro medicamento vai gerar o quê? Um resultado diferente naquilo que eu quero alcançar, tá? Ou seja, vai determinar, por exemplo, uma taxa de glicose ou mais baixa, uma taxa média de glicose mais baixa ou mais alta, 80 ou 130. E o que eu vou ter aqui? Eu posso ter um resultado também financeiro, né? Para eu conseguir talvez um resultado melhor, eu tenho que ter uma variação a mais no custo total, que é de 700 mil, de 50 mil. Em vez de ser 700 mil, iria para 750. Ou, se eu usar o medicamento mais barato, em vez de ir para 700 mil, reduziria para 650 mil. O que eu estou fazendo com essa variável? Eu estou vendo a sensibilidade do programa, da política pública, em função da mudança de um ou outro, da escolha de um ou outro medicamento. Ou seja, o quanto que aquela variável, tipo de medicamento, vai
afetar a minha meta. Né? O quanto que ela vai melhorar ou vai piorar a minha meta. E o quanto que ela vai impactar para mais, se for um medicamento mais caro, ou impactar para menos, se for um medicamento mais barato. Entenderam ou não? Estão entendendo ou não? Perguntas? Uhum, uhum. Tá. Posso continuar? É que tem que entender essa tabela aí. Sim. Né? Assim, Sim, por isso que eu estou indo bem sim, eu devagar. sei. Não, eu sei. Tá, aí vamos lá. A segunda variável que eu, como administrador em saúde, escolhi como importante para fazer esse estudo foi a qualificação da equipe de profissionais de saúde. Bom, essa qualificação, enfermeiro é enfermeiro, ganha tanto. Médico é médico, tá lá, a legislação diz que eles ganham tanto. Né? Auxiliar, eu não estou falando do quantitativo, eu estou falando do qualitativo. Né? Eu posso ter feito um treinamento melhor, né? ou pior para esses profissionais para realizarem essa política. Né? Eu posso ter escolhido profissionais de melhor qualidade ou de pior qualidade. Tá? Portanto, ali, ó, a qualificação, estou aqui no quadrinho verde, ó, pode ser boa ou ruim. Entenderam? Entenderam a questão aqui? Uhum, uhum. Sim. Então, puxa, ela tem um custo. Qual é o custo dela? É 300 mil, não é isso? Deixa eu ver onde é que está o custo da qualificação, remuneração dos profissionais. 300 mil, por que 300 mil? Porque 150 aqui? Não era 200 ali? Pois é, isso que eu estou olhando aqui para... Está errado aqui, tem uma coisinha errada. Opa, vamos ver se tem uma coisinha errada aqui. Qualificação da equipe de profissionais. 200, 300. Aqui não muda, 150, 150. 300 aqui não tá? E era 200, é isso? Mas aí a construção... Não, eu tenho que pegar o dado aqui, ó. Olha aqui, ó, não estava 200 aqui, a remuneração da equipe de sim, profissionais. sim. Tá? Então aqui tem que ser 200. Tá, mas então isso não tem a ver com a coluna, tem a ver com a linha. É isso que eu não... Ah, com a linha. Tem a ver com a linha, eu tô vendo essa linha agora. Ó, tô vendo agora essa linha. Tá, tá. Tá, eu não Essa tava... linha. Não, ok, Ricardo. Tá, não tá claro agora, tá claro. Desculpa, é que eu não estava conseguindo Não, e acompanhar. aqui tá errado, aqui é 200 mesmo, ó. Sim, Porque sim. como não vai variar, ó, 200 Uhum. mil. 200 mil. O que vai acontecer aqui, ó? Observem que o custo é aquele lá do fim, ó, 700 mil, independente se a equipe é boa ou ruim. Entenderam? Tá bom. Estão vendo 700 mil aqui, ó? Eu estou passando o mouse? Sim. Sim, sim. Então, Você tá está querendo certo. me dizer, então, que o custo da equipe ser boa ou ruim é invariável. Não varia, né? Porque Uhum. o Ok. enfermeiro Não, ruim ou o enfermeiro bom vai receber a mesma coisa. não, ok, tranquilo. Né? O médico bom, o médico ruim vai receber a mesma coisa. Uhum. Né? E por aí vai, ó, auxiliar, assim por diante. Toda equipe independente. Mas tu pode ter treinado bem, né, essas pessoas, ter feito uma boa orientação, ter essas pessoas estimuladas, essas pessoas estarem ou não estimuladas. Há uma série de variáveis que afeta, né, o rendimento dessas pessoas, ok? Mas o custo não altera. Tá bem? Bom, Sim. e aí? Novamente eu tenho aqui, ó, estou olhando para a linha do número 2, a variável número 2. Observa que é só o verde aqui que me interessa. O resto, ó, manteve
inalterado, tá? 150 para medicamento, para construção, para reforma, assim por diante. Uma gestão tal. E aí, o que eu vou ter? Olhando para essa linha. O custo não muda. Seja uma equipe qualificada ou não, o custo não muda. Concorda? Sim, sim. Sim. Mas o resultado muda. O resultado da taxa de glicose pode ser 120, se a equipe for ruim, ou pode ser 100, se a equipe for boa. Novamente, o que eu estou vendo aqui? Ó? Primeiro, eu estou vendo o seguinte: não há impacto sobre a variação do custo do programa. Ter uma equipe ruim ou ter uma equipe boa. Diferente, por exemplo, do medicamento. Se eu tenho um medicamento bom ou tenho um medicamento ruim, eu tenho diferença no custo. Para 50 mil para mais ou 50 mil para menos. Agora, nesse caso, não há uma variação para mais ou para menos, né? Porque, como a gente discutiu, que a gente conversou agora há pouco, né? A equipe ser mais ou menos qualificada não vai mudar o salário desses profissionais, porque está tabelado. Não vai mudar, por exemplo, né, o valor da hora trabalhada. Agora vai mudar, sim, se a qualificação e o resultado, se em função, né, se tiverem bom treinamento, se estiverem motivados, se trabalharem em equipe, souberem trabalhar em equipe e assim por diante. Então, o que nós temos ali? Um resultado melhor, que seria 100, uma taxa de glicose mais baixa, ou um resultado pior. Olha, novamente, o que eu estou vendo aqui? A sensibilidade do resultado em função de um comportamento binário da variável qualificação dos profissionais. O quanto que a taxa de glicose pode variar para mais, né? Ou, nesse caso, né, ou ficar dentro da meta, né? Seria 100 aqui, né? Se a equipe for qualificada, for muito qualificada ou pouco qualificada. Tudo bem até aqui? Ficou claro que a segunda linha? Uhum. Então vamos lá. Eu poderia selecionar, sei lá, 10 variáveis, mas é claro, ficaria muito mais complexo para fazer análise de sensibilidade, tá? O administrador em saúde ele tem que selecionar o número de variáveis que ele acha que realmente vão impactar sobre o resultado, tá? O número de variáveis que vão determinar uma melhora ou uma potencial melhora ou uma potencial piora do resultado. Tá bem? Bom, agora vamos para a terceira variável. Investimento, né, da prefeitura em UPAs. Ó, novamente eu vou olhar para a linha 3. Tá? Só vou olhar para essa linha aqui. Ó, por isso que eu coloquei em amarelo para destacar. Vou apagar aqui novamente. E aí, o que vai acontecer aqui? Ó, novamente, 150, 150, porque não é o medicamento a variável que eu quero. Tá? Eu não vou também sim, não, ó, repete, ó, porque não é a gestão que eu estou avaliando, mas sim a construção de uma nova UPA moderna, né, com todo equipamento, com toda a estrutura, com salas adequadas ao atendimento, né? Ou seja, ou simplesmente uma reforma ou uma adaptação da UPA existente para abrigar mais essa política pública. Se construir, não vai dar 600 mil? A gente não viu ali que vai dar 600 mil? Onde é que está aqui? Vamos ver.
Eu falei em... Não, tu disse que tu falou em 300, mas tu não destacou isso aí, o que está destacado é na tabela ali. Que acho que a aqui uma construção... média, talvez. Vamos ver, Sim. 600 seria... tudo bem, vamos deixar 600 e 100, tá? Uhum. Tá, então se construir, vai dar 600. Se reformar, vai dar 100, é mais barato reformar. Tudo bem até aí? Sim. Bom, Sim. e aí, se eu construir, o custo da política pública vai para 1 milhão. Por quê? Vai ser 150 vezes 1.000, 150 mil, mais 200 mil. Vamos lá, 150 mil, mais 1.000, que é do medicamento, 150 mil, mais 200 mil, que é os 200 mil? É da remuneração da equipe, 350 mil. Despesas administrativas, não é isso? Mais 50 mil. Então, nós temos 150 mil, mais 200 mil, 350, mais 50 mil de despesa administrativa, 400 mil. Se eu construir, vai mais 600 mil. Vai para 1 milhão o custo da política pública. Concordam? Sim. 400 mil mais 600 mil, vai para 1 milhão. E se eu reformar, vai para 500 mil. 400 mil mais 100 mil é 500 mil. Tá claro? Uhum. Sim. Tá, observem que aqui tem uma questão interessante, né? Tem um custo, uma variação do custo muito grande, ó. Uma variação do custo de 300 mil para mais, em relação à média, o custo previsto, ou de 200 mil a menos. Uhum. O custo previsto não é 700 mil? Sim. Então, 1 milhão é 300 mil a mais. 500 mil é 200 mil a menos. Mas também, olha o seguinte, qual é a sensibilidade do resultado diante dessa variável? É grande ou é pequena? É grande. É grande. Grande, ou seja, isso pode impactar positivamente ou pode impactar muito negativamente. Entenderam? Uhum. Se tu fizer aquela reformazinha meia boca, né, tu não der uma estrutura adequada, que permita o acolhimento, que permita o atendimento separado dessas pessoas, né, que seja célere, né, porque se não for célere, o que pode acontecer? As pessoas vão deixar de comparecer para fazer o acompanhamento da glicose, muitos vão desistir, né, porque o tempo de espera é muito grande. Uma série de questões aí que vão afetar o resultado. Tá? Então, aqui mais uma variável. E a última variável que a gente escolheu é a gestão, né? O gestor, o regulador, né? O administrador em saúde. Tá? E aí nós temos o seguinte. Ele tem um custo. Qual é o custo desse indivíduo? Está aqui, ó. 300 mil também. Botei 300 mil, mas tudo bem. Seja, 300 mil, tá? 300 mil. Não vai mudar, né? Isso aí é a remuneração da administração lá, do pessoal, né, que trabalha no administrativo, no central de regulação, tá? Ou seja, tem toda a estrutura ali da Secretaria Municipal da Saúde, tá? Funcionários, o salário do secretário municipal de saúde, o salário dos seus auxiliares, dos seus CCs, assim por diante, ok? Bom, tendo uma boa gestão ou tendo uma má gestão, a remuneração será sempre a mesma. Vale o mesmo
para a variável 2. Então, aqui agora a gente vai olhar para a variável 4. Ó, a gente está olhando agora para a variável 4. Está olhando para a linha 4. Bom, continuando então. Então, como não vai ter mudança no resultado, né? O que nós vamos examinar aqui? Se a gestão foi boa ou foi ruim. Tá? Se a gestão foi boa ou foi ruim. O custo vai ser o mesmo, 700 mil, que é o custo previsto. Aqui está, desculpe, me enganei, esses 300 mil que eu falei se refere à construção, tá? Se refere à variável 3. Ó. Lembre-se, ó, nas colunas, isso aqui, ó, só para vocês entenderem, isso aqui se refere à variável 1. Tá? Esse aqui se refere à variável 2, na coluna. Na coluna 3, se refere à variável 3. E isso aqui se refere à variável 4. Por isso que vale o verdinho sempre na diagonal ali, ó. Então, vamos lá. Então, o que a gente examinou na... Vou voltar aqui. O que a gente examinou na variável 1? Se o medicamento era um ou era outro. Aí tem uma variação de custo. O que tu examinou na variável 2? Estou indo na diagonal aqui. Ó. Observem que eu estou indo na diagonal. Examinei o quê? A qualificação. Se é boa ou se é ruim. Por isso que eu estou na diagonal. Na variável 3, se foi construção ou uma adaptação. Por isso que tem variação de custo. E aqui, se a gestão é boa ou ruim. Por isso que não tem variação de custo. Eu estou examinando apenas se ela é uma gestão boa, bem feita, ou uma gestão mal feita. O que seria uma gestão mal feita? Não enviaria lá um e-mail, não telefonaria para as pessoas, não informaria corretamente, né, como é que é as datas, como a pessoa deve comparecer, o horário, o agendamento, tudo que se refere a aquilo que poderia melhorar, né, para o atendimento do paciente, né, da pessoa, do público-alvo. Bom, tanto é que aqui ó, o custo não muda. Da política pública, o custo previsto é 700 mil. Só que o impacto existe, né? A taxa de glicose pode ser mais alta ou mais baixa. Embora aqui a variabilidade seja muito pequena, concordo? O resultado pouco variou em função de uma boa ou de uma má gestão pública. Entenderam ou não? Sim. E a variação do custo não existe, né? Porque se é bom gestor ou mau gestor, se tu tem uma boa equipe de gestão, uma má equipe de gestão, a remuneração é a mesma. Tá? Bom, continuando. E aí tu tem o quê? Ó? Tu tem, na verdade, aqui, ó, duas tabelinhas. A primeira é da taxa de glicose. Tá? A taxa de glicose prevista é 100, né? Seja para variável 1, ó, variável 1, variável 2, variável 3 e variável 4. Estão enxergando aí? Bom, sim. E aí? Só que tem um detalhe. O que mostra a variável 1? A variável 1 tem uma variação em relação à meta. A meta é 100. A variável 1 tem uma variação em relação à meta de 20 para baixo ou 20 para cima. 20 não, desculpe, 30 para cima, não é isso? Ah, da onde é que saiu isso, professora? Aqui, ó, da linha 1, ó. 80 é 20 para baixo, 130
é 30 para cima, em relação à variável 1, que é o tipo de medicamento. Eu pergunto, o programa ele pode ter um impacto muito grande pelo tipo de medicamento utilizado, sim ou não? Sim. Pode. Pode, né? Ele pode alcançar um resultado melhor que a meta, em 20, numa redução de 20, ou ele pode alcançar um resultado pior que a meta, em 30, dependendo do tipo de medicamento. Isso não é uma informação importante para o administrador? É. Mas Sim. o administrador ele tá fazendo uma análise de sensibilidade, mas ele está dentro do... É um administrador financeiro, não, ele não é médico. Se ele fosse médico, se ele fosse enfermeiro, se ele fosse profissional em saúde, o que ele faria? Ele escolheria com certeza a medicação que diminui mais a glicose. Exato. O que ele está preocupado é com o resultado clínico, ele não está preocupado com o resultado econômico. Agora, vocês, como administradores de saúde, vocês têm que considerar duas variáveis. Opa, e aí como é que fica? Qual é o impacto a mais ou a menos de um medicamento ou de outro? 50 mil a mais ou 50 mil a menos, em relação ao custo previsto de 700 mil. É pouco, né? Se tu pensar 50 mil a mais, 50 mil a menos, 50 mil a mais não representa sequer 10% a mais do custo previsto. Né? Algo em torno aí de 7%, talvez 8% a mais do que o custo previsto. Né? Se dividir 50 mil por 700, vamos ver quanto é que dá. 50 mil. Por 700. %. Entenderam? Uhum. Sim. Ok. Até eu vou fazer isso. Uma boa ideia. Vou fazer mais uma tabela para a gente melhorar aqui a nossa análise. Vou fazer aqui, fazer um copia e cola. E aí, o que eu vou fazer? Olha aqui. Aqui, ó, em relação à taxa a meta da taxa de glicose, eu vou fazer 20 dividido por a nossa meta, concorda? Vai reduzir em 20%. Ok? Estão entendendo o que o professor fez? E aqui vai aumentar em 30%. Tá claro o que o professor está fazendo ou não? Estão entendendo? Sim. Uhum. Claro. Colar. Ok. Vou mudar a cor aqui. Outra cor. Outra cor aqui. Bom, o mesmo eu vou fazer aqui. O custo previsto do programa é 700 mil, né? Aqui vai ser... Opa. O custo previsto do programa é 700 mil. Aqui, um percentual. Se dá para copiar. Copiar. Colar. E deu uma coisa errada. Igual a esse aqui.
dividido por 700 mil. É o valor daí. 7%. Saiu. Pior. Vou lá. Agora fazer um copy cola aqui. Ok? Estão entendendo ou está muito complicado? Não, tá indo. Está indo, né? Devagarinho. Bom, então tá. Então a variável 1, pessoal, para qualquer bom administrador, ficaria atento, concordam? O programa é muito sensível ou pouco sensível à variável 1? É bastante. E o custo do programa é pouco sensível? Vou reformular a frase, tá? A meta do programa é muito ou pouco sensível às escolhas da variável 1? É bastante. É bastante, né? Chega a ser 50%, menos 20 mais 30, varia 50% em relação à meta, concordam? Já o custo do programa é muito pouco sensível à escolha da variável 1. O custo do programa. O custo do programa. Vai aumentar 50 mil se eu escolher não, dá medicamento 7%. mais caro e vai diminuir 50 mil se eu escolher o medicamento mais barato. Dá 100 mil. Não é tão... Né? Observe o seguinte, o resultado, a sensibilidade do resultado é muito grande. Né? Pode impactar muito o atingimento ou não da meta. Ou, inclusive, a melhora da meta no caso do medicamento mais caro. Né? Porque iria reduzir a taxa média de glicose para 80. Tá? Num cenário realista, o gestor está pensando numa taxa média de 100%. Entendido ou não? Sim. Bom, e aí? É uma variável interessante. Vamos olhar agora a variável 2. O que é a variável 2? Vamos lá olhar o que é essa tal de variável 2. É qualificação. A seleção da equipe, a qualificação, treinamento, motivação, cooperação da equipe, governança. A governança acho que é mais para gestão, mas envolvimento da equipe, conhecimento dos processos da equipe, assim por diante. Tudo aquilo que está relacionado à atuação dos profissionais em saúde. Não vai ter variação do custo, concordam? Tu pode, mas a professora pode treinar ou pode não treinar. Não, tu pode fazer um treinamento e o treinamento ser um péssimo treinamento, com maus professores, né, com uma má metodologia, né, com uma orientação errada, mas tu tem um custo igual, concordam? Então, até tu poderia imaginar um custo maior, um treinamento mais demorado, com maior carga horária. É isso, mas acredito eu que muito pouco impactaria sobre o custo. Tá? Então, assim, o que está envolvido aqui? É a capacidade, né, dessa equipe de gerar ou não gerar um bom ou um mau resultado. E aí? Bom, novamente, o que nós temos? O custo não varia. O custo é o mesmo, 700 mil. Tá? Então vai ser 0% a variação do custo. Mas se eu tiver uma boa gestão,
uma boa equipe qualificada, eu vou atingir a meta. Concordam? Uhum. Se a equipe for ruim, eu vou ter um crescimento da taxa de glicose de 20%. Né? Ou seja, novamente, eu como gestor público, eu como administrador em saúde, o que me sinaliza essa variável? Olha, essa variável ela não impacta sobre o custo previsto do programa, mas ela pode impactar sobre o atingimento ou não da meta estabelecida. Uhum. Se a qualificação for ruim, se a equipe for ruim, eu não vou atingir a meta. Aliás, eu vou ter um resultado 20% pior que a meta. Como é que eu cheguei a esses 20%? Ó, a partir dessa tabela aqui, ó, da variação negativa e da variação positiva. Onde é que está isso? Está aqui, ó. Uhum. Nessas duas linhas, ó. Eu tirei. Essas duas, aliás, desculpa, dessas duas colunas. Ó, as duas colunas, ó. A meta é 100. 100, 100, 80, 100 menos 80, baixou 20. 130 menos 100, aumentou 30. Depois aqui, ó, 100, a meta. 100 menos 100, 0. 120 menos 100, 20. Agora a terceira aqui. 100, a meta. O que está ali? 90, diminuiu 10, menos 10. 130, aumentou 30. E o último, 100, a variação, o resultado é 100, variação 0. E 110, 10 a mais. Aí, com base nesses dados, eu calculei esses percentuais. Ok? O mesmo eu fiz aqui em relação a essa coluna aqui, que é a coluna dos custos. Uhum. Tá bem? Uhum. Então, essas laranjinhas aqui, eu peguei aqui essa tabelinha laranjinha e essa tabela laranjinha, eu peguei daqui, ó. Tá bem? E aqui, essa aqui, nada mais essa tabelinha verde, né, um verdinho claro, um verde água, ela é uma tabela de percentuais. Bom, e aí continuo. A variável 3. O que é a variável 3? É a construção, investimento no prédio. Exatamente, é a construção. Está aqui, a variável 3 está aqui. Opa, aqui tem uma questão interessante na variável 3. Ó. Primeiro, a variável 3 é o seguinte, ela reduz. Se eu usar lá, se eu gastar mais e fizer uma construção adequada para receber as pessoas do programa, vai dar uma redução absoluta, né, na taxa de glicose em 10 miligramas, não sei o que é. Se eu fizer uma adaptação, uma enjambração, uma reforma mais simples, isso vai impactar negativamente para mais 30. Só que tem um detalhe aqui, né, pessoal? Eu tenho um impacto significativo no custo. Se eu usar, se eu fizer a construção, aquilo que era 700 mil vai para 1 milhão. Aumentou o custo em 300 mil. Se eu fizer uma adaptação, uma reforma, aquele custo previsto médio, que era 700 mil, vai para 500 mil. Eu vou reduzir o custo do programa em 200 mil. Está entendido? Uhum. Bom, agora vamos aqui para baixo. O verdinho água. Observe o seguinte, aqui tem uma questão interessante. Ela é uma variável importante, mas ela afeta. Ela é a que mais afeta o resultado, o objetivo, a meta do programa, em termos percentuais, sim ou não? Percentuais, não. Não. Ela é a segunda, né, que mais afeta, né? Tá bom, tá, sim. Porém,
a variação do custo é bem significativa, Bem né? significativo. Para mais 48 e para menos 29. Olha só, aqui o administrador começa a pensar. Se eu tivesse que fazer uma escolha entre a variável 1, considerando que eu tenho uma restrição orçamentária, que eu tenho um limite orçamentário, eu escolheria entre a variável 1, entre o medicamento mais caro, ou entre a construção da UPA? Vamos lá, o que tem medicamento mais caro? Ó, o medicamento mais caro reduz a taxa de glicose para 80, não é isso? Menos 20 em relação à meta. E o medicamento mais barato, ele não é tão efetivo, ele aumenta 30 em relação à meta. E o custo do medicamento mais caro aumenta, o custo previsto no programa aumenta de 700 mil para 750. E reduz, e no caso do medicamento mais barato, reduz de 700 mil para 650. Agora eu vou comparar com a variável 3. A variável 3, que é a obras, né, investimento, adaptação, se eu fizer uma nova UPA, né, em média vai haver uma redução, em vez de ser 100, a meta né, desejada, eu vou conseguir uma meta de 90, melhorei. Se eu fizer uma adaptação, em vez de ter 100, eu vou ter 130 miligramas de mercúrio. Vou ter um aumento de 30%. Porém, o meu custo previsto é 700. Se eu escolher construir, o que vai acontecer? Vai aumentar, né? Vai aumentar mais 43%. Dá mais 1 milhão, 45%, né? Quanto é que dá aqui? 1 milhão e Vai 10. para 1 milhão. Ó, 1 Uhum. milhão. Uhum. Vai aumentar 300 mil. Se eu escolher adaptação, vai aumentar, então, 45% em relação ao custo previsto. O custo previsto não era 700 mil, e eu não vou investir 1 milhão. De 700 mil para 1 milhão, aumentou 45%. Ou, não, uma adaptação. Meu custo previsto, que era 700 mil, vai para 500 mil. Diminuiu 200 mil. Está aqui, ó. Estou aqui com o mouse passando. Diminuiu 200 mil. 200 mil sobre 700 mil significa uma redução de 29%. Vou fazer novamente a pergunta. Comparando vocês como gestores públicos, a partir dessas informações, tivessem que fazer uma escolha entre optar por um medicamento melhor ou uma edificação nova ou uma adaptação, o que vocês fariam? Edificação, fazer adaptação. Eu não faria. Não. Eu faria. Eu entendi a tua resposta, mas eu escolheria o medicamento mais caro e, em vez de fazer a construção... Tá, condicionado. Sim. Não, perfeito, concordo. Eu não entendi a condição. Sim. Tu troca uma pela outra. O que eu estou fazendo aqui é análise de sensibilidade. Eu estou vendo a sensibilidade da meta em relação às variáveis que eu selecionei. Eu poderia ter selecionado, 10 variáveis e ter feito esse estudo com 10 variáveis. Eu selecionei 4, que eu achei importante. E, a partir daí, fiz cenários. Um cenário otimista, um cenário realista. O medicamento... mas como é que eu sei? Eu sei porque o medicamento mais caro tem uma eficácia maior, tem estudos que já mostram que o resultado da taxa de glicose é melhor, né? Os pacientes respondem melhor a esse medicamento, mas é mais caro. Tá? Como é que eu sei? Eu sei que a questão de ter uma estrutura adequada, né, vai gerar
um acolhimento melhor, vai gerar um processo mais eficiente, mais célere, as pessoas não vão ser mais assíduas, vão ter mais estímulo aí a fazer o acompanhamento, né? Não vão esperar tanto na fila, não. Sei lá, algumas vão se sentir melhores acolhidas, com uma estrutura, né? Mas não vão se misturar, por exemplo, com pacientes com problemas respiratórios, com problemas com crianças, ou seja, haverá toda uma estrutura mais adequada para essas pessoas. Isso também vai impactar sobre o quê? Sobre o resultado. Porém, evidentemente, que as escolhas implicam o quê? Num custo mais alto ou num custo mais baixo. Nesses dois casos. Nos outros dois, não. Né? Nos outros dois depende da capacidade ali da equipe e da capacidade do gestor. Então, aqui, ó, variável 4. É o seguinte, a variável 4, se tu faz uma boa gestão, não vai impactar, ou seja, não vai vai atingir a meta, tá? Vai atingir a meta, ou seja, a variação é zero, porque vai atingir a meta. Se tu fizer uma má gestão, vai impactar, né? Se tu fizer um processo de regulação equivocado, né? Se tu fizer um processo de governança ruim, de não envio de informações adequadas, né? Por exemplo, colocar cartazes, fazer uma divulgação precária, sei lá, qualquer coisa relacionada ao gestor não for boa, isso vai impactar em mais 10 miligramas de glicose no sangue. Ou seja, um aumento de 10% em relação à tua meta estabelecida. Tá? Porém, o custo aqui é zero, né? Por cento. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa variável 4, se eu fosse administrador, seria a variável que eu mais me preocuparia ou que eu menos me preocuparia? É menos, né? Menos, né? Porque o impacto em relação à meta é o menor. Entendeu? Não que não tenha que se preocupar, mas a análise está me mostrando o quê? Olha, esse tipo de variável, ela afeta, mas a sensibilidade do programa de atenção básica, desse programa de atenção básica, pode ser que a sensibilidade de outro programa seja maior em relação a essa variável, mas desse programa específico, em relação a uma boa ou má gestão, não é muito significativa. Não é uma variável que eu tenho que ficar atento. Muitas vezes o administrador ele tem que fazer escolhas, ele nem tem condições de monitorar todas essas variáveis, de monitorar todo o processo. Então, puxa, se é para ficar atento, eu tenho que ficar muito mais atento, por exemplo, na questão da qualificação dos profissionais, do treinamento, fazer um acompanhamento, fazer reuniões, mostrando para eles, né, o que aconteceu de errado, né, relatórios, do que propriamente a questão da gestão. Né? A gestão também pode ser melhorada, o resultado pode ser melhorado. Porém, a variável 2 é uma variável mais importante que a variável 4. Bom, moral da história. O que eu estou mostrando para vocês? Mostrando o seguinte, ó, o administrador, com base nessas informações, ele pode fazer escolhas, ele pode tomar decisões importantes no que se refere, por exemplo, à escolha do medicamento, ao tipo de investimento em infraestrutura a ser realizado, uma adaptação, uma restauração ou uma construção de uma nova unidade básica de saúde. Ele pode também observar problemas, né, na qualificação dos profissionais que estão
estão realizando esse serviço, realizando esse programa de atenção básica, e fazer um retreinamento, ou inclusive fazer uma realocação, uma mudança, colocar outro tipo de profissionais mais capacitados. Ele pode também observar que na gestão ocorreu algumas reclamações, por exemplo, estabelecer uma ouvidoria para que haja uma melhor resposta, né, às demandas da população alvo. Bom, estou fazendo uma análise de sensibilidade. E essa análise de sensibilidade é mais uma ferramenta, mais um instrumento de apoio ao meu processo de decisão. É mais uma ferramenta, é mais um instrumento para a minha tomada de decisão em avaliação econômica em saúde. Lembrando sempre, nós aqui não tomamos decisão clínica. Quem toma decisão clínica é o profissional em saúde. Não compete ao administrador fazer essa tomada de decisão do ponto de vista clínico. Não tem sentido nenhum essa análise de sensibilidade para o profissional em saúde. Por quê? Porque o profissional em saúde ele ia, né, observar as variáveis, né, o impacto das variáveis, e provavelmente ia fazer as escolhas a partir do critério clínico e não do critério financeiro. O que a gente faz? A gente compara aqui o resultado clínico com o resultado financeiro e toma decisão. Então, eu, particularmente, examinando os dados, o que eu faria? Tá? Bom, primeiro teria que ver o orçamento. O custo previsto é 700 mil. A prefeitura tem uma limitação orçamentária. A Secretaria Municipal da Saúde tem uma limitação orçamentária. Eu provavelmente faria o seguinte: investiria muito na questão do medicamento, ele impacta muito sobre o resultado, né? Tentaria mostrar, inclusive, por exemplo, através de no certame licitatório, justificaria por que a compra do medicamento mais caro, né? Mostraria lá para o Tribunal de Contas, para os setores responsáveis, né? O quanto, né, é importante a compra de um medicamento mais caro, né, para a efetividade do programa, para que o programa realmente apresente melhores resultados. O que mais que eu faria? A não ser que eu tivesse sobra orçamentária, eu não investiria na construção de uma nova UPA. Tá? Se eu tivesse uma restrição orçamentária muito grande, né, a construção da nova UPA não seria prioridade, tá? Porque ela tem um impacto muito grande sobre o custo do programa e o resultado sobre a meta não é tão expressivo. E outra coisa que eu teria muito cuidado, eu como administrador de saúde, tá? pediria atenção principalmente aos gestores, tá? Seria... Opa, tá mexendo. Eu acho que ela está mal, só um pouquinho. O que eu teria muito cuidado é a questão da qualificação desses profissionais em saúde. Alguém quer fazer alguma observação? Eu quero, professor. Isso aí a gente, certamente, tu falou que isso aí é a tomada de decisão, né, que muitas vezes a gente fala na administração que são os trade-offs, né, mas aí é exatamente isso. Tu tem que tomar, no caso aqui é um trade-off muito mais amplo, porque não é só uma ou outra variável, são várias variáveis. Mas isso aí é o gerir na prática bem clara, com números, né, que de certa forma a gente discute mais isso em alguns casos, em algumas disciplinas, mais numa questão mais
não tão prática, mais conceitual. Eu vou escolher um funcionário assim ou assado. Aqui não, aqui você está dando um exemplo a nós bem na prática. Observa o seguinte, Daniel, é claro que tu trabalha de administração, mas tu imagina um trabalho de administração, um TCC, que fosse discutir uma política pública, né, um case, uma coisa assim, numa UBS, não sei se tem, deve ter, né, eu não faço muita orientação disso, utilizando uma análise de sensibilidade. Seria interessante, né? Não, seja, totalmente. A análise de sensibilidade, ela é o que ela está te dizendo? Olha, eu vou, observa o seguinte, aqui, eu tenho a variação da taxa de glicose. O que eu fiz aqui, desenhei, esse gráfico é um gráfico derivado, né? Derivado dessa aqui, dessa tabela aqui, O que está me mostrando? Qual é a variável que é mais sensível? Onde o programa se mostra mais sensível? Onde tem o maior em relação gap. à variação, a variável 1, a variável 2, a 3 ou a 4? É onde tu tem o maior gap, né? Que é na maior gap que é a variável 1, né? E a variável 3 é a segunda, só que tem um detalhe, a variável 1, o impacto financeiro é bem menor da escolha. A variável 2, o gap é menor e o impacto é muito maior. E a variável 3 e a variável 4, desculpe, a 2 e a 4 não tem custo, não tem impacto financeiro, mas o gap da 2, que é a qualificação dos profissionais, é maior do que a 4. Da 4. A variável 4 quase não varia. Quase deixa de ser variável. A variável 4 é o seguinte, o que está dizendo é o seguinte, nesse programa específico, nessa situação, pública, nessa política, a atuação do gestor não vai ser tão importante, entendeu? Talvez num programa de drogadição, de combate a drogas, ao alcoolismo, né? Talvez num programa onde se exige, sei lá, um acompanhamento, uma visita lá na casa da pessoa, uma pessoa que é alcoolizada, né? Que tu tem que fazer um envolvimento da família, para que a família entenda a importância do tratamento e assim por diante. Talvez a gestão tenha um impacto maior sobre a meta. Mas nesse programa não. É isso que ele está me dizendo. É isso que o resultado está me dizendo. Entenderam? É que para mim isso é muito palpável, Ricardo. Assim, aliás, eu te agradeço tu ter paciência, assim, calma, não vamos falar. Hoje eu estou cansado, mas o jeito que tu está indo bem calmo está sendo muito bom. Mas é que eu vejo isso bem palpável, uma situação daqui a algum tempo, tu estando, que seja, onde for, mas até num hospital, que seja um hospital público ou não, tu tendo que lidar com situações muito próximas a essa, não com um exemplo desse, mas coisas parecidas com isso. E isso é muito visual, isso que eu estou dizendo, que é visual, e o quão importante é a função do administrador. É isso que eu quero destacar. Nós estávamos falando semana passada sobre algumas coisas da valorização do administrador, né? É nisso aí que eu vejo, isso fica muito claro. Mas é o que eu digo, o administrador ele só vai ser útil e ele vai ter o valor devido quando ele for qualificado, quando ele tiver ferramenta para mostrar. Por isso que quando matemática financeira, o administrador tem que saber mexer no HP12C, estatística, tem que saber fazer um intervalo de confiança, fazer uma determinada inferência, né, entender, desvio padrão, né, e por aí vai, né, nas cadeiras de, sei lá, vocês devem ter estoque, logística, na cadeira de gestão financeira, né? São ferramentas, né? Aqui eu estou mostrando algumas ferramentas. A gente viu a árvore de decisão, a gente está vendo agora análise de sensibilidade, né? Nós vimos o quali, o DALI, ou seja, é isso que vai dar o diferencial de vocês, é a capacidade de vocês se mostrarem, né? Mostrarem resultados tanto qualitativos quanto quantitativos. O administrador é só quantitativo? Não.
mas também não é só qualitativo. É isso que a minha briga é a seguinte: eu acho que vocês também têm que aprenderem a apresentarem resultados quantitativos. Não só quantitativos, mas é importante. E esse instrumento, essa ferramenta, ela busca justamente isso. Olha, eu tenho aqui uma ferramenta, né, que eu retirei lá da área financeira, né, da área de risco, de mercado de capitais, e adaptei aqui para a tomada de decisão na área da saúde. E eu vou ver, né, vou selecionar variáveis, vou ver o impacto dessas variáveis em relação à meta, né, que eu tenho no programa, e a partir disso vou definir critérios para escolha ou exclusão, né, de determinadas situações, bom ou mal, medicamento mais caro, medicamento mais barato, investir mais, ter mais cuidado na qualificação, do treinamento ou não é uma variável tão importante, definir se realmente é necessário uma grande obra, né, uma grande construção ou uma reforma, ou vou fazer tão somente uma reforma da UBS, lá da UPA, né? Ou ainda, né, definir aí que tipo de gestão, como é que vai ser a gestão, né? Como é que eu vou fazer o meu processo, né, de gestão, se eu preciso realmente melhorar significativamente esse processo, né? Ou esse processo ele é suficiente para atender aquilo que foi estabelecido. Tá? Então, aqui eu tenho análise de sensibilidade, e aqui, ó, observem que agora eu vou ali para diagrama de tornado. O que é esse tal de diagrama de tornado? Aqui é um exemplo, tá? O diagrama de tornado, tá? Se eu tenho aqui um gráfico, nada mais é do que a apresentação gráfica do problema de análise de sensibilidade. Vamos ver se eu acho aqui um gráfico aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui se eu acho aqui. Ó, tá. Aqui fica mais fácil, o diagrama de tornado. O que eu tenho aqui, ó? Isso aí tu pode fazer ali no Excel, tá? Conseguir. Tu tem, ó, aqui no azul seria o resultado físico, né? O aumento ou redução aqui da taxa de glicose. Então, por exemplo, o quanto, ó, e o verde seria o custo. O quanto que o medicamento bom, tá? Aumentaria no custo e diminuiria na redução da taxa de glicose. O diagrama de tornado nada mais é do que uma forma de apresentação. Ó. Lembra que eu botei aqui, ó, esse gráfico? Ó, e aqui eu botei o gap. Tá? Só que não é exatamente um diagrama de tornado, mas esse aqui mostra o gap, ó, entre o melhor resultado e o pior resultado. Nesse gráfico que eu mostrei para vocês, eu só estou mostrando o resultado da meta, né? A melhora ou a piora da meta, dependendo da escolha. Aqui no diagrama de tornado, a grande diferença é que eu boto as duas variáveis. Eu boto a questão financeira e a questão da meta. A questão financeira é o verdinho, né? Ou seja, aqui, ó, observe o seguinte, ó. O que seria, né? Isso aqui é outro exemplo, por isso que aparece valor diferente. Mas o verde seria o custo a mais do programa, por exemplo, o custo a mais do medicamento, que seria 50 mil a mais, e o resultado, o azul seria o resultado a menos da meta, né, em relação à meta. E por aí vai. E aqui, nesse caso aqui, tem quantas variáveis? Tem, ó, é um exemplo de financeiro aqui, né? Hora desenvolvimento do projeto, hora de análise, hora de desenvolvimento também aqui, né? Custo de horas, testes, assim por diante. Então, o que o diagrama de tornado é? O diagrama de tornado, pessoal, nada mais é, ó,
aqui dá para entender melhor. O diagrama de tornado nos mostra graficamente. Um pouquinho aqui para. O diagrama mostra graficamente os itens que devemos nos preocupar na análise quantitativa dos riscos. A gente já viu isso através da tabela, tá? O que ele vai dizer? Né? Aqui é o exemplo do coisa, mas no nosso caso aqui, o diagrama tornado vai mostrar o seguinte: olha, quais são as variáveis mais e menos sensíveis. Aqui tem outro exemplo de diagrama tornado. Quais as variáveis mais e menos sensíveis, né, a uma escolha, como a gente fez aqui no anterior aqui, né? E a partir daí vai, como eu falei para vocês, né, definir quais são as melhores escolhas, quais são as melhores alternativas. Vê se eu tenho aqui, só um pouquinho, vou interromper aqui, vou botar aqui se eu acho o diagrama de tornado para vocês nessas. Um pouco. Eu acho o diagrama de tornado aqui. Eu tenho um diagrama bem correto aqui para vocês entenderem. Não está aqui. Droga. Eu vou colocar. Se eu achar, eu boto ali no Excel para vocês, no Moodle para vocês. Aqueles dois gráficos, aquelas duas que eu apresentei, são muito específicos daquele exemplo ali que não é o nosso. Mas eu vou mostrar para vocês o diagrama de tornado. Prometo que a aula que vem eu mostro. Bom, em relação à lista de exercícios, pessoal, vocês já estão terminando? Vocês já terminaram a lista? Já fizeram todas? Não, eu não, pelo menos. Então tá. Eu tô fazendo Não, ainda não fiz todas. Tá, mas a 1 tá tranquilo, não tá? Sim. A 2 vocês já fizeram? Eu fiz, só faltou uma. Mas... A gente já discutiu a 2, né? Lembra que a gente fala... O que acontece, pessoal, nessa 2 aqui? O que é medicina baseada em evidência, hein, pessoal? É a medicina que leva em conta, como é que eu vou dizer? Vários fatores, não só o achismo, leva em conta O estudo científico. É que a medicina, pessoal, mudou muito, tá? Se vocês pararem para pensar, tá? 40 anos atrás, quando tu tinha um paciente internado, um paciente, né, num hospital, né, basicamente, quem atendia esse paciente era enfermeiro e médico. Hoje em dia, tu tem uma equipe de fisioterapeuta, nutricionista, médico, enfermeiro, em alguns lugares até psicólogo, né? Tudo, ou seja, tem o tamanho da estrutura aumentou, e mais do que isso, né? Hoje em dia, todo tipo de atendimento ela está associado a um protocolo, né? A uma regra, a uma diretriz, e essa diretriz está baseada em critérios científicos. Mas esses critérios científicos surgiram por quê? Primeiro, né, em função daquilo que a gente já viu, né, da presença de tecnologias que permitiram, né, um diagnóstico mais preciso, principalmente a tecnologia de diagnóstico por imagem, chamada screening, né, o que aparece na tela, né? Tu tem ressonância magnética, tu tem tomografia, tu tem ecografias, tu tem uma infinidade de tecnologias de diagnóstico que permitem ao profissional de saúde, em especial ao médico, identificar o tipo de doença. A partir da doença,
né, da identificação da doença, da identificação do problema do paciente, o que tu tem? Tu tem um histórico de coisas, né? Por exemplo, tem a chamada revisão da literatura. Tá? Então, em relação ao problema de pneumonia, tem inúmeros artigos, né, inúmeros estudos que mostram o seguinte: olha, para o tratamento da pneumonia, a melhor estratégia é, sei lá, usar um antibiótico de amplo espectro, ou identificar corretamente qual é a bactéria da pneumonia e usar um medicamento específico. A posologia, o quanto tempo esse paciente deve fazer o tratamento com antibiótico. Além do antibiótico, o que deve ser feito? Precisa de um fisioterapeuta. Para quê? Para ficar ali fazendo capotagem. Vocês sabem o que é capotagem ou não? Capotagem ou tapotagem? Eu acho que é capotagem. Não, se é tapa, é tapotagem. É tapotagem? Se é para dar os tapinhas. tapinhas. Tapinha nas costas, exatamente. É tapotagem. Capotagem. Não, é tapotagem. Tapotagem? Sim, vai por mim. A vida inteira eu falei errado, porque a mãe levava tapinha nas costas e dizia capotagem. Não, é tapotagem. Então, ou seja, isso aí é um profissional que faz também, né? Então, assim, poxa, tudo isso são protocolos, são normas, são orientações a partir do quê? De uma evolução da medicina, né? Da chamada medicina baseada em evidência. Então, observe o seguinte: as transformações que ocorreram na medicina não foram muito... não foi muito tempo, né? Essas tecnologias de imagem, pessoal, não tem 30, 40 anos. Tu botar 40 anos atrás, para tu identificar, por exemplo, eu falei para vocês que eu tive prostatite, mas 2 dias depois eu já estava fazendo uma ecografia, já identificaram que a minha próstata tinha aumentado tanto, não sei o quê. Ou seja, tem uma série de recursos hoje que 40, quando meu avô morreu lá em 78 de câncer de próstata, né, só foram descobrir que ele estava com câncer de próstata quando o testículo dele virou uma bola de tênis. O que aconteceu? O câncer já tinha chegado no testículo, já tinha se espalhado. Mas por quê? Porque não tinha o diagnóstico de imagem. Entendeu? Então, esse avanço tecnológico também mudou a relação, né, de tratamento, a forma de tratamento, né, os protocolos clínicos, as normas de condução, as normas os caminhos, né, no tratamento, na terapêutica dos pacientes. Esse texto aí tem no Moodle, né? Estou dando aqui algumas questões, né? E aqui, observem, eu estou passando mouse, ó, né? Tem aqui, ó, avaliação crítica da literatura, foi o que eu falei agora há pouco, né? Chamada revisão sistemática. Modelo de pesquisa clínica, que são os testes clínicos, ensaios clínicos randomizados, projeto de pesquisa, tudo isso aqui é científico, né? Método estatístico, a gente viu, árvore de decisão, análise de sensibilidade, algo que vem, a gente vai ver cadeia de Markov, acesso à informação, isso é uma coisa interessante, né? Por exemplo, a relação médico-paciente é completamente diferente. 40 anos atrás, pessoal, se tu tinha câncer, tu morria, difícil, a não ser que tu pedisse para o médico a informação, o médico omitia a informação para ti. Ele mentia, ele não dizia a doença que tu tinha. Vocês sabiam disso? Sim, sim. Hoje não, hoje mudou, né? O médico é obrigado a dizer o problema de saúde para o paciente. Claro, o paciente está em condições de receber essa informação. Não vai mandar para uma criança de 10 anos. Mas um paciente adulto, ele é informado do seu problema de saúde. Então, aqui, deem uma olhada o que é medicina baseada em evidência, medicina baseada em competência, qual a importância dos direitos, tudo isso aqui a gente viu. Tá. O 3 a gente já viu, já discutimos em aula,
O 4 vocês podem fazer, porque é árvore de decisão. Tá? 5 a gente já viu, que é avaliação custo-benefício. Né? A gente fez um exercício desse. 6 a gente já viu também, avaliação, análise custo-benefício, análise custo-utilidade, medidas de revelação, instrumentos específicos, tudo isso aqui a gente viu, revisão sistemática. A revisão sistemática, né? A revisão sistemática da literatura, eu falei agora, o que é a revisão sistemática? Tu pegar, né, tu organizar os estudos. Problema da pneumonia, qual é o melhor tratamento? Aí tu vê vários estudos, tu vê vários ensaios clínicos, tu vê vários trabalhos científicos realizados, né? E aí tu consegue, a partir de uma organização, de uma sistematização das informações, né? Tu pode fazer uma análise de sensibilidade, por exemplo, né? A partir da revisão sistemática, tu pode fazer uma análise de sensibilidade. Tu pega dados de vários estudos, faz uma análise. Olha, a variável que mais afeta aqui a redução da carga bacteriana entre pacientes com pneumonia é esse antibiótico, sei lá, a tapotagem, começa a identificar. Então, a revisão sistemática também é uma das ferramentas, né, clínicas para o quê? Para a definição de qual caminho, qual protocolo a seguir para o paciente. Tecnologia, falamos também, ó, quase tudo já está. Variação da prática química, já falamos também. Análise de sensibilidade aqui, ó. Opa. Vamos lá, aqui, vamos ver se a gente responde essa aqui. Análise de sensibilidade. Lê para nós, Daniel, aqui, análise de sensibilidade. Para aí o mouse aí. Lá em cima, a variação da prática médica, lá? Não, análise de sensibilidade, vai direto. A análise de sensibilidade é um procedimento analítico que avalia a solidez dos resultados de um estudo, mediante o cálculo da mudança nos resultados e nas conclusões que se produzem quando as variáveis chaves do problema mudam de um intervalo específico de valores. Aqui está numa linguagem muito formal, mas é justamente o que a gente fez. Né? O que a gente fez? A gente fez um procedimento analítico, né? Observou os resultados, né? E a gente viu o quanto que a escolha de uma ou outra variável muda o resultado para mais ou para menos. Ou seja, muda dentro de um intervalo específico de valores. É exatamente isso que a gente viu na aula de hoje. Aqui, cadeia de Markov, a gente vai ver a aula que vem, né? Estudos custo-efetividade já vimos. Vocês podem responder. Isso aqui já também podem responder. A 7. Tem muita coisa que vocês podem responder. A 8 é a área de decisão, dá para fazer. A 9 a gente já falou ou não? Não, ainda não. A 9 é o seguinte, tu pode, quando tu tem aqueles questionários, tá? Isso também está no Moodle, só ler, tá? O material tem que ler. Quando, por exemplo, tá? Você lembra que a gente viu o Eurocall, calculamos lá a qualidade de vida, a partir das dimensões, vimos o SF36, vimos o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial. Vimos vimos vários modelos de questionários de qualidade de vida. Aqueles questionários eram questionários genéricos, perguntavam sobre a mobilidade, sobre a capacidade do indivíduo de realizar funções, sobre a questão do problema mental, como isso afetava, né, o contexto, a situação mental do indivíduo, né, o equilíbrio mental do indivíduo, tal, ansiedade, estigma, assim por diante. São questionários genéricos. Mas tu pode ter questionários específicos, tá? Em determinado problema. Por exemplo, tu pode ter um questionário para tratar a questão de doenças do mal de Alzheimer.
tá? E aí tu faz perguntas específicas sobre né, o grau de esquecimento ou não, né, da pessoa, né, comprometimento que o mal de Alzheimer tem sobre as atividades daquela pessoa, sobre o que ela fazia, o que ela não pode mais fazer, né? Então, quando eu penso num questionário, eu posso elaborar um questionário genérico, e aí eu posso aplicar, por exemplo, né, para uma população maior, para uma população com diferentes problemas de saúde, para identificar a qualidade de vida daquele grupo, ou eu posso fazer um questionário mais específico para diagnosticar a qualidade de vida associada a pessoas que têm determinados problemas de saúde, como o mal de Alzheimer. Vou dar outro exemplo. Tá? Já ouviram falar da dispepsia? Não tenho a menor ideia do que seja isso. Problemas gástricos. É o chamado refluxo. Ninguém aí tem refluxo gástrico? Eu tenho. Tu tem? Tá. E não volta aquela acidez pro teu. Sim, sim. É horrível, Volta. né? Volta aquela Horrível. acidez. Isso aí é o seguinte: tem uma bactéria no estômago da gente, né, que muitas vezes provoca esse refluxo. Né? Inclusive, tem tratamento, em alguns casos, através do tratamento de antibiótico, tu elimina essa bactéria e reduz muito o problema do refluxo. Tá? O problema desse refluxo é que ele pode te dar gastrite, né, e evoluir até para uma úlcera no futuro. Esse é o grande problema do refluxo. Bom, mas tudo bem. Mas daí tu pode estabelecer o quê? Pode estabelecer um questionário específico para esse tipo de paciente. Tá? O quanto que isso incomoda ele, o quanto que isso atrapalha a alimentação dele, o quanto que isso afeta, né, o dia a dia dele, né, a relação. Por exemplo, muitas vezes tu está com outra pessoa e esse refluxo vem, né, uma situação incômoda, né, desconfortável. Ou seja, tu faz um questionário específico para identificar o quanto que aquele problema afeta a qualidade de vida das pessoas que têm esse problema de saúde. Né? Então, vantagens e desvantagens de uma medida genérica. A vantagem, a grande vantagem de uma medida genérica é que ela pode ser aplicada para um grupo muito grande de pessoas, né? Pode identificar a qualidade de vida, né? O bem-estar de uma população, de uma comunidade, né? A desvantagem, né, é que, como são questões abertas, questões mais genéricas, que talvez não consiga identificar, né, de forma mais específica, de forma mais precisa, né, o impacto que uma doença, que a doença A, a doença B ou a doença C tem sobre a qualidade de vida do entrevistado. Tá? Essa 10 aqui, ó, a gente não viu, tá? Se der tempo, eu vou ver essa aqui, tá? É muito legal isso aqui. Mas eu não sei se vai dar tempo para ver essa parte, tá? Aula que vem a gente me lembrem, tá? Eu posso falar um pouquinho sobre isso aqui a 10, senão vai passar. A 11 a gente já viu, que é aquela questão da análise custo-benefício, né? Vacinar ou não. A 12 também já vimos, importância, né? A 13, avaliação custo-benefício. A 14 também já vimos, que aqui é custo mínimo. 15 já vimos. Medidas diretas, né? Que é as chamadas técnicas, né? Os questionários, as medidas indiretas, aquelas técnicas que a gente viu, técnica de escolha pela chance, técnica de escolha pela standard table. Tem 3 técnicas que a gente viu. Custo-efetividade já vimos, aqui já vimos também, ó, tudo tranquilo aqui. E já vimos também que a questão da vacina, já fizemos exercício, já fizemos exercício dos qualis, né, o que é qualis, que também está visto. Fases do ciclo de vida de uma tecnologia também vimos, ó, a gente viu bastante coisa. Custos, a gente viu o que é o custo de produtividade, custo direto, custo indireto,
né? O custo tangível, o custo intangível. Vimos isso ou não? Vimos, né? Sim ou não? Custo. Custo de oportunidade. Sim, sim. Sim, a gente viu no início, foi bem rápido, mas a gente viu sim. Tudo bem, a gente pode revisar esse aqui, tá? E lembre de revisar esse aqui também, tá? Mas isso aqui também, tá? Também, ou seja, o conteúdo é grande, hein? DALI, a gente viu, se lembram? Quem fez o exercício de DALI? Sim. Diferença entre qualidade, também vimos. Só que vocês podem, ó, isso aqui dá uma dica para vocês, ó. Essa 26 peguem no glossário de economia da saúde que tem no Moodle, tá? Aí vocês vão achar a resposta aqui da 26. Cadeia de Markov a gente vai ver, a última aula. Preferência nós vimos, utilidade nós vimos, tem texto sobre isso no Moodle também. 29 aqui é custo mínimo, também vimos. Isso aqui é cadeia de Markov, isso aqui a gente não viu ainda. Cadeia de Markov, não vimos. Árvore de decisão, vimos. Meta-análise. Ricardo, Fala. a 32, ela é igual a 8 ou a 4? Eu não lembro. Esquece. Então esquece. Tá bom. Tá. Não faço, não precisa fazer. Tá? E a 33 aqui, ó, por exemplo, diagrama de tornado identifica quais variáveis independentes afetam a sensibilidade da variável dependente. Exatamente isso. Diagrama de tornado identifica quais variáveis independentes. O que seria, no nosso exemplo, as variáveis independentes? Seriam o custo do medicamento, o tipo de medicamento, a qualificação da equipe, a qualificação, a qualidade da gestão, o tipo de investimento feito afetam a variável dependente. Quem é a variável dependente? A taxa de glicose, a meta. Tendo um conjunto de valores máximos e mínimos de cada variável independente, escolhe-se uma variável específica para determinar os impactos totais que os valores máximo e mínimo dessa variável causam no resultado final. Ou seja, como é que o medicamento vai, o tipo de medicamento vai causar, que tipo de impacto vai causar sobre a meta da taxa de glicose. É isso que o diagrama de tornado vai mostrar, né? Como é que a boa ou má gestão vai afetar o resultado sobre a meta da taxa de glicose. É isso que o diagrama de tornado, após a realização de uma análise de sensibilidade, ou seja, eu faço análise de sensibilidade e a partir daí eu represento essa variabilidade para mais e para menos, utilizando como instrumento, né, um gráfico que é chamado de diagrama de tornado. Então, aqui é exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês. Me lembrem, tá, que eu tenho direitinho esse diagrama de tornado e vou mostrar para vocês. Pena que eu não estou achando aqui agora. Bom, observe o seguinte, tem bastante coisa para fazer, hein, pessoal? Não percam tempo. Acho que vocês já devem ter feito bastante coisas aí. Concorda? Sim. Tá. Por hoje é isso. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Ó, me lembrem, aula que vem, de ver a questão 10 e de ver a questão para dar uma revisada em custos, tá? Tudo bem? Tudo bem. Tá? Eu vou mandar para vocês um diagrama de tornado, tá? Nem que eu mande pelo WhatsApp, para vocês terem uma ideia. E vou também, aula que vem, falar de cadeia de Markov. Ok? E aí, na última aula, eu faço uma revisão ampla desse questionário aí, que é a base da nossa prova. Se fizer o questionário e entender o questionário, está preparado para a prova, além de ganhar os 2 pontos. 3. 3? Lembra? É 3 o questionário e 7 a prova. Se tu está dizendo que é 3, eu acredito. Tá bem. 3 pontos. Melhor ainda, né? Então,
aproveitem e façam, respondam bem esse questionário, que é um Esse questionário bem questionário completo. tu vai liberar, Ricardo, no Moodle ali, para a gente inserir? Não está no Moodle já? Não, ele tá Ah, no não, eu tenho Moodle, que mas para a abrir a gente tarefa, inserir. né? Eu abri Isso, a uma tarefa, tarefa. tá? Eu vou abrir a tarefa, tá? Eu vou fazer isso. Ah, Até tá. amanhã eu faço, prometo, tá? Faço uma tarefa específica, abro, né, para que vocês depositem o questionário, é isso? Isso. Isso, Tá, isso. eu faço isso, tá? Eu esqueci, desculpe. Eu vou fazer isso, prometo para vocês. Tá bem? Mais alguma questão, mais alguma dúvida? Não, não. É isso aí. Então tá, obrigado aí pela atenção de vocês, aí uma boa sexta para todos. Igualmente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Obrigada, boa noite.